Um motor com duas hélices que giram para lados diferentes. Fala pessoal do Aero, tudo bem? O que é hélice contrarrotativa? Duas hélices conectadas no mesmo motor, uma girando para o sentido horário e a outra para o sentido anti-horário. Por que essas hélices são assim? Como é que elas funcionam? Como hoje eu vou falar de hélices, eu tinha que vestir a camiseta de hélices aqui do Aero. Então essa camiseta e outras tem lá na lojinha do Aero. Essa aqui eu começo desde com um motor mais simples, radial, com uma hélice bipá, e vou correndo hélice tripá, quadripá, pentapá, até os motores mais modernos turbofan. O link da lojinha do Aero tá na descrição, lá tem todos os tamanhos de camiseta, com certeza você vai achar o seu tamanho. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu recebi vários comentários em dois vídeos que eu fiz de aviões soviéticos. Um sobre o Antonov AN-22 e o outro sobre o Tupolev Tu-114. Esses dois aviões utilizam um sistema de hélice em cada motor muito curioso, que é a hélice contrarrotativa, como esse modelo que eu tenho aqui. Além desses dois aviões que eu fiz os vídeos, né, se você ainda não assistiu, tô deixando aqui no card para você dar uma olhada, também existem outros, como uma versão do Spitfire, que é um avião super conhecido aí da época da Segunda Guerra, um avião britânico, e também o americano P-75 Eagle, e vários outros aí modelos de aviões. Bom, mas do que exatamente eu tô falando? Desse tipo de hélice aqui. O motor, ele vai girar, é um motor só, e aí ele tem duas hélices, né, uma na frente e uma atrás, e elas giram, olha que legal, em sentidos opostos. É claro que existe uma razão para isso daqui existir. A verdade é que a maioria dos aviões que utiliza esse tipo de hélice, de sistema, são aviões militares. Até existiram aviões civis, como o Tupolev Tu-114 que eu fiz o vídeo, mas muitos fabricantes acabaram utilizando isso de forma experimental e acabou não indo para frente, você já vai entender por quê. Então vamos lá, o que exatamente isso aqui faz e por que esse tipo de hélice existe? O objetivo disso é aproveitar o máximo possível a potência do motor. Para você ter uma ideia, o rendimento desse motor com duas hélices contrarrotativas aumenta aí, em média 10% em relação ao mesmo motor que tem só uma hélice. Existe um sistema de engrenagem, como esse daqui. Claro que isso daqui é muito simplificado, né, do que é realmente, mas enfim, é um sistema de engrenagem onde o motor, né, vamos supor que o motor ele tá aqui, ó, onde está essa manivela, ele vai girar. E aí, através dessas engrenagens, dessa caixa de engrenagem e dois eixos, quer dizer, você tem um eixo dentro do outro, ó, dá pra ver certinho aqui, ó. Então, esse eixo conectado a essa engrenagem, que gira para um lado, e esse outro eixo aqui passa por dentro dele, conectado a essa outra engrenagem. Então, ó, dá pra ver claramente que uma gira para um lado, a outra gira para o outro. Quando você encaixa tudo isso e coloca as hélices juntas, essa engrenagem vai girar a hélice roxa, né? E essa engrenagem de trás vai girar a hélice verde. Então eu quis construir esse modelo aqui para ficar mais fácil de entender, né, o que tem por dentro dessa caixa de engrenagem, que é uma dúvida que muita gente que vê esse tipo de motor tem. Como é que um eixo só do motor vai girar uma hélice para um lado e outra hélice para o outro, né? Assim, caixa de engrenagem, um eixo passando dentro do outro, e aí ele faz esse movimento aqui. O que acontece aqui? Por que isso daqui vai aumentar essa potência, né? Vai aumentar essa força que esse motor vai gerar? Quando a gente está falando de uma hélice só, a hélice da frente, que é o que um motor normalmente vai ter, quando a hélice ela tá funcionando, ela tá girando, basicamente ela vai pegar o ar e jogar para trás e ela vai avançar um pouco cada vez que ela faz isso. Logo, quando ela vai girando assim, ela vai avançando, ela vai criando um vórtex aqui atrás. Para ficar mais fácil de entender, como se fosse um saca-rolha, né? Um modelo de um saca-rolha é o que forma atrás dessa hélice. Bom, existe um momento que essa hélice não é mais eficiente. Se ela girar rápido demais, ela não vai ter tanta eficiência. Não adianta você girar a hélice numa velocidade infinita, porque a partir do momento que as pontas das pás começam a chegar à velocidade supersônica, essa parte que passou essa velocidade supersônica vai perder completamente a sua eficiência. É mais ou menos como uma asa de um avião, já até falei um pouco mais sobre isso nesse vídeo aqui, por que os aviões não voam mais rápido. Porque quanto mais próximo da velocidade do som esse avião chega, menos eficiente é a sua asa nessa velocidade. Isso acontece a mesma coisa com a hélice. Então não adianta girar a hélice muito rápido porque ela vai ser ineficiente. Uma coisa que ajudaria no rendimento dessa pá é o diâmetro da hélice ser maior. Só que quanto maior o diâmetro da hélice, maior vai ser a velocidade nas pontas das pás. Então você vai ter
que diminuir a rotação dessa hélice para que as pontas das pás não passem, não cheguem perto ou passem a barreira do som. Então não adianta você simplesmente aumentar o diâmetro porque você arruma um outro problema. O motor ele vai acabar desperdiçando um pouco dessa potência que ele oferece na própria hélice. Para resolver um pouco disso, para você não precisar rodar essa hélice em uma velocidade absurda, as hélices podem ser adicionadas mais pás. É por isso que você vê aí em motores até mais potentes, você não vai ver no motor turbo-hélice uma hélice com 2 pás. Normalmente são 3, 4, 5, 6 pás, 8 pás, dependendo de qual que é esse motor, justamente para que mais pás aproveitem mais esse ar que está passando por essa hélice. Mas mesmo assim, quando essa hélice está girando, o ar vai ser rotacionado da mesma forma. E isso também atrapalha um pouco o rendimento da própria aeronave. Esse ar vai circular em volta da aeronave e vai pegar nas superfícies aerodinâmicas ali, como as asas e também como o leme, o estabilizador vertical do avião. Então imagina que um ar vindo de um lado só, quer dizer, o ar está rodando e aí ele vem de um lado só e bate no estabilizador vertical. Então o avião tem que fazer ali uma compensação desse movimento circular do ar que está saindo da hélice. De uma hélice única, ela sempre vai perder um pouco desse ar que está passando por ela para gerar essa força, né? Para poder fazer essa força de deslocamento. Ela nunca vai conseguir aproveitar 100% do ar que está passando ali por ela, né? Principalmente por conta desse giro que a própria hélice faz com o ar. Adicionando uma segunda hélice, então, na parte de trás, o que essa segunda hélice vai fazer? Ela vai aproveitar essa energia desperdiçada pela primeira hélice. Ou seja, todo esse ar que foi desperdiçado e que começou a fazer esse movimento circular, a partir do momento que esse ar encontra essa segunda hélice girando no sentido contrário, esse movimento de rotação da primeira hélice vai ser anulado. O ar saiu nesse sentido. Aí ele vai encontrar a segunda hélice girando no sentido contrário. Então ela vai girar o ar para o sentido contrário, logo esse movimento de rotação desse ar vai ser anulado. Você vai ter um fluxo mais reto, mais linear, saindo aqui dessa segunda hélice. Essa segunda hélice ela está aproveitando mais esse desperdício de energia, então ela vai aproveitar mais o rendimento desse motor. É por isso então que alguns motores utilizam essas hélices, uma girando para um lado e a outra girando para o outro. Se isso daqui traz essa potência a mais para o motor, por que isso não é utilizado em todos os motores a hélice que tem por aí? Bom, existem vantagens e desvantagens num sistema de hélice contrarrotativa como esse daqui. As vantagens, basicamente, eu já falei, né? Tem esse aproveitamento aerodinâmico aqui, né? Você aproveitando mais essa potência do motor, sem precisar aumentar o diâmetro da hélice, sem precisar colocar mais pás, aumenta então essa eficiência em torno de 10% mais ou menos. E uma coisa bem legal que isso daqui faz é eliminar o torque do motor. O que acontece? Quando você tem uma hélice só, quando a hélice gira para um lado, o motor ele tende a girar para o outro lado. Isso em avião monomotor fica bem evidente, né? Quando a gente põe potência ou se faz ali um treinamento de stall, por exemplo, a gente sente que o avião ele tende a virar para o sentido contrário que a hélice está girando, justamente pelo torque. Em aviões bimotores, se as duas hélices dos dois motores virarem para o mesmo lado, como é o caso do King Air, por exemplo, é um problema de torque aí também, os pilotos de King Air sabem dessa história, até falei um pouquinho sobre isso nesse vídeo aqui. Existem aviões bimotores que cada motor gira para um lado, então elimina o torque aí nesse sistema. Mas quando você coloca um outro eixo e uma outra hélice girando no sentido contrário, ela também funciona como anti-torque, quer dizer, o giro de uma hélice, o giro para um lado, acaba cancelando o torque da outra hélice, né? Então uma anula a outra e você deixa de ter esse efeito, né, de você acelerar o motor e o avião tender a girar no sentido contrário da hélice, porque você tem uma hélice girando para cada lado. Basicamente é isso. Mas existem desvantagens também nesse sistema de hélice contrarrotativa. Primeiro que é um sistema bem complexo, é um sistema mais caro, é um sistema que exige mais manutenção e é claro que todo sistema, quanto mais coisa tem, mais probabilidade de dar problema, né? Então isso acaba sendo um ponto negativo. Esse tipo de sistema aqui também é mais pesado do que se tiver uma hélice só. É por isso que você não vê em aviões pequenos, monomotores, por exemplo, esse tipo de hélice. Existe em aviões do passado, por exemplo, como uma versão do Spitfire, mas atualmente a gente não vê esse tipo de hélice funcionando por conta disso. É mais pesado, mais complexo, mais custoso e não vale a pena. O benefício que isso daqui traz de potência desse motor a mais acaba não valendo a pena pelo tamanho do problema que isso daqui pode causar, né, dessas condições aí que eu falei. E o grande problema desse tipo de hélice, desse tipo de sistema, é o ruído. É inclusive por isso que o Tupolev
Tupolev Tu-114 é o avião mais barulhento do mundo, né? Primeiro porque as pontas das pás das hélices desse avião passavam a barreira do som, e segundo porque existem duas hélices. Ou seja, quando elas estão girando, no momento que essas pás se encontram, que elas chegam aqui, ó, que elas passam umas pelas outras aqui, é mais ou menos quando você tá no metrô e o metrô do sentido contrário passa e você sente aquele barulho, aquele deslocamento de ar, aquele bum. Isso acontece o tempo todo, cada vez que as pás se encontram na hélice da frente e da hélice de trás. Ou seja, isso gera um ruído muito grande. Por isso que acaba não sendo utilizado e é inviável colocar isso em aviões comerciais, porque o ruído acaba sendo muito além daquilo que é permitido, principalmente hoje em dia. Existiram alguns projetos ali para eliminar um pouco desse ruído nas pontas das pás, não só de hélices contrarrotativas como essa, mas também de hélices comuns, que é colocar uma carenagem em volta dessa hélice. Mas esse tipo de sistema também aumenta o peso, aumenta o arrasto e acaba não sendo tão benéfico. Você acaba resolvendo um problema na questão de ruído, mas arruma vários outros problemas, então acaba também não sendo uma boa solução. A verdade é que esse tipo de sistema de hélice contrarrotativa foi utilizado mais em aviões militares mesmo, onde o desempenho ele acaba falando mais alto do que a eficiência. Então fala assim, vai ganhar ali 10%, 15% a mais de potência, beleza, vale a pena, porque o desempenho vale mais do que a eficiência. Vai queimar mais combustível, vai fazer mais barulho, mas não importa. Aqueles 10, 15% a mais acaba valendo a pena. Isso a gente fala só na aviação militar, na aviação civil acaba não funcionando desse jeito. A eficiência fala muito mais alto. Agora, onde que surgiu isso, né? A primeira patente que tem desse tipo de sistema hélice contrarrotativa veio lá do Reino Unido em 1907, de um cara chamado Frederick William Lanchester. O Reino Unido utilizou esse tipo de sistema em alguns aviões ali na época da Segunda Guerra, como por exemplo o Spitfire no modelo FMK-21. O Spitfire normalmente ele tem uma hélice só, ele não tem a hélice contrarrotativa, mas existiu uma versão com esse sistema de hélice contrarrotativa. E em outros vários projetos ali também. A União Soviética utilizou bastante esse tipo de hélice, como nos modelos que eu fiz o vídeo, né, o Tupolev Tu-114 e o Antonov AN-22, e também no Antonov AN-70, que é um modelo militar, um transporte militar aí que tem uma hélice bem curiosa, porque além dela ser contrarrotativa, ela tem várias pás, né? E eles ainda pintam essas pás de azul para ficar um negócio bem chamativo, então é um avião bem conhecido aí pro pessoal que conhece da aviação soviética. O motor que o Tupolev Tu-114 e o Antonov AN-22 utiliza, o Kuznetsov MK-12, utiliza ele que veio com esse sistema de hélices contrarrotativas aqui. Os Estados Unidos utilizaram mais em protótipo esse tipo de hélice, em protótipos como o Hughes XF-11, outros protótipos e um avião que acabou sendo utilizado também na Marinha Americana, que foi o Convair R-3Y, um hidroavião com 4 motores com hélices contrarrotativas. Mas esse tipo de hélice acabou também caindo em desuso, principalmente com a chegada dos turbojatos e dos turbofans, quer dizer, motores muito mais eficientes, com um desempenho muito maior que esse tipo de hélice, então já não fazia muito mais sentido continuar fazendo isso daqui. Bom, então é isso. Espero que tenha ficado clara essa questão de por que hélices contrarrotativas, uma girando para um lado, outra girando para o outro. Eu acho que só pelo modelo aqui, ó, que bacana de girar, já vale o seu like aí no vídeo, beleza? Se você ficou com mais alguma dúvida, joga aí nos comentários. Se você tem alguma coisa a acrescentar ou lembrar de outro avião que utiliza esse sistema de hélice, também escreve aí embaixo, beleza? É isso aí. Valeu e até o próximo vídeo.